Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é dia 12 de maio de 2025, nossa 13ª reunião. Vamos continuar com o Sermão do Monte. Nós vamos falar hoje sobre o Bem-aventurados os aflitos. Como sempre, um esclarecimento: esse estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec. Não tem intenção de brigar com ninguém, controvérsia, teologia, nada. A gente usa, como sempre, essas Bíblias aqui como referência. A Bíblia de Jerusalém é o meu texto básico. As fontes de pesquisa, o dicionário bíblico, eu uso o do John Davis e esse Buckland, o manual bíblico do Haley e esse livro aqui, J. Pérez Durbel, que ele é um livro histórico. Ele não tem religião, ele não é católico nem protestante, é um livro de história sobre a vida de Jesus, e esse site aqui, Logos, que tem várias versões da Bíblia. Como fontes espíritas, a gente usa as obras básicas. Hoje eu vou usar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Os livros, as obras de Emmanuel, vou usar bastante, e apostilas da FEB, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, apesar de que hoje eu não vou usar muita coisa de lá, não. A Sabedoria do Evangelho do Pastorino é uma base, uma fonte forte para mim, e o Evangelho Redivivo, esse novo estudo que a FEB lançou, que é excelente, sensacional, também uso bastante coisa daqui. Então, os objetivos hoje é falar sobre os mansos e a transição planetária, que seria uma dívida da aula passada. Vamos falar dos aflitos e da justiça das aflições, tá? Então, vamos lá. Quando a gente falou, né, bem-aventurados os mansos, que deles herdarão a terra, na reunião passada, a gente falou, né, que os mansos são aqueles que aceitam, né, a lei divina e não se revoltam. Então, a gente vê, quando a gente estuda, né, a história na Bíblia, a história bíblica, a gente vê que todas as vezes que, segundo aquela história do Antigo Testamento, toda vez que o povo hebreu não seguia as leis divinas, as ordens de Deus, né, eles eram punidos. Né? Então, eles não conseguiam chegar na Terra Prometida. Por isso que se passou vários anos até chegar na Terra Prometida. Depois que chegou na Terra Prometida, eles conseguiram se consolidar como povo, mas várias vezes eles, entre aspas, pecaram, e aí foram invadidos, foram exilados, um monte de coisa aconteceu. Então, é a simbologia da gente conseguir chegar na Terra Prometida, num lugar melhor. E aí, Kardec, quando começa a falar da escala espírita, lá na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, ele fala assim: existem 3 ordens de espíritos. A primeira são os espíritos imperfeitos. São os espíritos imperfeitos aqueles que têm predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem Deus. Então, esses espíritos imperfeitos, eles são os que ainda têm predominância da matéria. A segunda ordem são os espíritos bons. São onde há uma predominância do espírito sobre a matéria. E a última ordem são os espíritos puros, que nenhuma influência da matéria, não sofrem nenhuma influência da matéria. Então, quando a gente começa a falar, né, sobre os espíritos imperfeitos, vamos lá para a escala espírita. Eu tenho essa figura aqui. Né, os espíritos imperfeitos, Kardec coloca lá: os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros ou os perturbadores. Os batedores, vamos falar assim. Então, quando a gente fala de espíritos impuros, Kardec, os espíritos descrevem assim: são inclinados ao mal, de que fazem um objeto de sua preocupação.
Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são inclinados a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. Sensualidade, crueldade, malícia, hipocrisia, cupidez e avareza. Fazem o mal por prazer, na maioria das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre pessoas honestas. Não interessa a categoria social que pertencem. O verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomia. Quer dizer, eles são... Não interessa qual é a condição social que eles pertençam. Quando você começa a olhar isso aí, né, Kardec primeiro fala que os espíritos imperfeitos são aqueles espíritos que têm a matéria sobrepõe, né, como é que ele fala? Predominância da matéria sobre o espírito, que é a predominância da matéria sobre o espírito. Quando você fala dos espíritos impuros, né, são os espíritos... Ele começa a falar aqui, ó, sensualidade, crueldade, malícia, hipocrisia. O que a gente vê hoje em dia no mundo? Né? Muito disso aí. Então, os espíritos impuros estão entre nós, né? Na sociedade, no mundo, na Terra, estão aí os espíritos impuros. Aí ele vai para outra classe, os levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros. Olha só. Intrometem-se em tudo e respondem sem se preocupar com a verdade. Quantas pessoas a gente vê hoje em dia nesse mundo de rede social, né? A pessoa fala o que quiser, né? Fala o que quer, do jeito que quiser. Isso não é só porque tem na rede social, não, porque essas pessoas são assim mesmo. Hoje só tem a rede social que divulga. Aí tem os pseudo-sábios. Os pseudo-sábios são aqueles que acreditam, acham que sabem de tudo e falam um monte né? O Kardec fala assim, conhecem alguma coisa, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Então, a gente vê essas pessoas que afirmam, por exemplo, que a Terra é plana, que o ser humano nunca chegou na Lua, e outras coisas mais. Né? São pessoas que acham que sabem mais do que a coletividade científica do planeta. E em várias áreas, na área médica, na área da biologia, na área da ecologia, na área em que todo mundo sabe tudo. O que eu acho é o que vale. Né? São os pseudo-sábios que estão por aí. É interessante que Kardec fala dos neutros. Os neutros são aqueles que não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. Não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, quer em moral, quer em inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias se sentem saudades, depois de desencarnados. E tem os batedores, os perturbadores, né? Aí eu brinco, né? Quem são os batedores? São aquelas pessoas que gostam de dar soco nos outros. Né? Qualquer coisa resolve no tapa. Né? E os perturbadores são aqueles que estão sempre perturbando, querendo atrapalhar a vida dos outros. O que a gente vive. Aí nós olhamos para essa escala espírita, a única conclusão que eu posso chegar é que eu estou, né, nessa lista aí dos espíritos imperfeitos. Por isso que Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele comenta muito rapidamente que um dos nossos objetivos é nos livrar da matéria. Porque quando nós, como seres humanos, aprendemos a nos desligar da matéria no sentido de não sermos mais apegados à matéria, nós vamos estar dando um grande passo para sair dessa ordem dos espíritos imperfeitos. Então, qual é o objetivo do espiritismo? É fazer o maior número de pessoas saiam desse estado de predominância da matéria. Começa a se preocupar com as coisas do espírito. Porque quando você começa a se preocupar com as coisas do espírito e você vê que existe outra coisa além do que a minha carne, né, do que a matéria,
já fica mais fácil você entender os problemas que a gente passa, os problemas que os outros passam e assim por diante. Né? Então, um grande objetivo. Imagina se a gente consegue fazer com que todo mundo deixe de ser espírito imperfeito e se torne espíritos da segunda ordem. Aí, os espíritos da segunda ordem ainda têm predominância, eles têm predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem, né? Os espíritos bons. E os espíritos benévolos são aqueles sua qualidade predominante é a bondade. Os espíritos sábios são os que têm muito conhecimento, encaram a ciência com muito mais seriedade do que a parte moral, mas não usam a ciência de maneira imoral. Tem os de sabedoria, que têm qualidades morais de ordem mais elevada. E tem os espíritos superiores. Esses aí, eles têm dentro dele ciência, sabedoria e bondade. Os superiores reúnem as três características dos espíritos abaixo. E os espíritos superiores já estão como é que fala assim? No limite de se tornarem espíritos puros. Kardec até fala aqui, quando por exceção os espíritos superiores encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem um tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, quando Kardec fala no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec menciona assim, os espíritos superiores, ele está falando desses aqui, que já estão quase lá em cima, quase chegando no espírito puro. Né? Então, ele menciona aí os espíritos superiores, quando ele fala dos anjos da guarda, ele fala dos espíritos superiores, quando ele fala aqui da escala, quando fala de Jesus, quando fala de caridade, quando fala de lei de progresso. Então, os espíritos superiores são esses aí. Quando ele fala bons espíritos, ele está falando da classe inteira. E espíritos puros são aqueles espíritos que não têm mais nenhuma influência da matéria. Já passaram por todos os graus, têm a soma de perfeição necessária, máxima. Né? E aí, até Kardec faz uma observação aqui. Eles não vivem em ociosidade, não. Eles não vivem no céu, não. Eles trabalham pra caramba. São mensageiros e ministros de Deus. Né? Então, né, essas três ordens, né, os espíritos superiores, né, os espíritos que são o de ciência, sabedoria e vontade, é que a gente tem que aspirar a chegar lá. Mas antes, né, nós temos que sair dos imperfeitos ali. Predominância da matéria, que é o nosso problema. Então, quando a gente fala bem-aventurados os mansos, quem são os mansos? São os espíritos que conseguem se livrar da matéria. Né? E começam, então, a ficar bondosos. Né? Se você pensar assim, aqueles que não se preocupam com a matéria são mansos e têm sabedoria, são bondade, né? São os espíritos, como que chama? Espíritos benévolos, que já tem bastante bondade. Então, nosso objetivo, o objetivo que Jesus coloca para a gente, vamos sair de imperfeito e entrar na categoria de bom? Pelo menos o espírito benévolo já está bom? Né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês da conclusão da semana passada. Então, entrando aqui no bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, né? Isso é uma coisa... Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, ou então, antes disso, né? Eu vim de outra religião, eu era católico. Né? Minha mãe me levava na igreja todo domingo, né? Fiz primeira comunhão e tal. A gente, né? Minha mãe casou na igreja católica. Fui batizado, minha irmã foi batizada, então a gente era católico. E
depois, num certo momento da vida, nós conhecemos o Espiritismo e nos convertemos. Mas uma das coisas que eu tinha muito problema na faculdade, principalmente, eu estudei na UCP, a faculdade católica, a gente tinha aula de religião. E eu tinha muita dificuldade em aceitar por que umas pessoas sofriam, por que outras não, por que uma nascia rico, outra nascia pobre. Essas coisas assim me incomodavam muito. E as explicações que os padres davam não eram satisfatórias para mim. E quando eu lia, né, eu estava falando com a minha mãe, né, quando eu era adolescente, eu lia a Bíblia inteira, uma vez, quando eu tinha 14, 15 anos. E aí eu olhava aquele Deus vingativo, né? Como é que pode? Né? De onde é que vem isso? Então, sempre me incomodou muito. Então, existe um negócio chamado problema da dor. A única doutrina, a única religião que pôde me explicar o problema da dor foi o Espiritismo. Porque a gente fica se perguntando, né? Por que uns sofrem mais do que o outro? Da onde que vem isso? Né? Por que uns nascem na miséria, outros na opulência? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros parece tudo dar certo? Isso é uma coisa interessante. Eu conheço pessoas assim. Tem gente que já tentou abrir negócio de comida, aí não deu certo. Aí pegou a franquia de loteria, não deu certo. Aí pegou uma venda de porta, de material de construção, aí não deu certo. Aí pegou não sei o quê. E a pessoa tenta, não consegue nada. E às vezes tem uma pessoa que não tem instrução quase nenhuma, abre lá um food truck né, e vai. Como é que pode? De onde que vem? Será que aquela pessoa que ela não tem, como é que se diz? Ela é burra? Não sei. Qual a incompetência dela? Né? Então, e se for uma incompetência, como é que pode? Por que ela é incompetente e a outra é competente? Né? Então, a gente começa a se perguntar isso. Né? É óbvio que nós temos talentos, né? Pessoas têm propensão. Eu gosto muito de matemática, eu não gosto de uma coisa medicina. Se eu ver alguém cortado, eu desmaio, cai duro. Se eu ver sangue, né? Não é a minha índole, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando na vida, né? Então, assim, a gente pensa, é justo? É justo? Bom, o Espiritismo, quando a gente começa a ler lá no Livro dos Espíritos, logo no início, né, falando de Deus, fala dos atributos da divindade, atributos de Deus. E fala lá, Deus é soberanamente justo e bom. Digamos que eu comecei a conhecer, aliás, foi assim, comecei a conhecer o Espiritismo, foi pela Flávia, minha esposa, né, mas comecei a ler pelo Livro dos Espíritos. Aí, como é que eu encaixo isso? Estou falando sério, isso é a minha cabeça, tá? Como que eu encaixo toda essa injustiça do mundo nessa afirmação? Deus é soberanamente justo e bom. Né? Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. Então, sofrer é bom? Né? Porque na minha cabeça, Deus era esse Deus aí da Capela Sistina, que estava em alta semana passada lá. Né? Um homem velho, musculoso, de barba, né? Cercado de anjos e querubins ali, né? E que estica a mão, o dedo para dar a vida ao Adão. Como é que é? Quem era Deus? Né? Eu tinha isso Deus para mim era uma pessoa, né? Era essa visão que eu tinha, muito parecida com isso. O Espiritismo veio trazer um Deus imaterial, soberanamente justo e bom. E eu fiquei na bronca. Na Bíblia, né, era muito parecido com os seres humanos. Né? Às vezes ele era amoroso e compreensivo, às vezes era colérico e ciumento. No Êxodo, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, né, Deus fala, não terás outros deuses porque eu sou um Deus ciumento. Né? Afirma-se. Né? Então, e Deus ficava com raiva e queria destruir todo mundo. Né? Por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, né?
né? O Deus quer destruir a família lá, e aí o Abraão pede, não faz isso comigo, não tem família lá, vamos tirar Ló de lá. Então Deus fala, não, então tira a família dele, mas não pode olhar para trás. Aí a esposa, a mulher ora e ela vira uma estátua de sal, que é um Deus que vinga, né, que destrói a cidade, destrói o mundo, né, porque fez o mundo, não ficou bom, destruiu, mandou o dilúvio para destruir tudo. Depois teve a Torre de Babel, quase que destruiu tudo de novo, mas puniu a gente com línguas diferentes. Então, assim, era um Deus que às vezes era amoroso e compreensivo, às vezes colérico e ciumento. Às vezes era um Deus misericordioso, às vezes punitivo. Um Deus que criava e que destruía. Né? Então, isso fica, vamos falar assim, dentro da gente, né, como não espírita, que no meu caso vinha do catolicismo, ou se tivesse vindo da protestantismo também, a gente fica com essa coisa estava na nossa cabeça. Então a gente fala assim, não pode fazer isso porque Deus castiga. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Eu ouvi falar muito. Não faça isso porque Deus castiga. Porque a gente tinha isso. E o Espiritismo começa a trazer uma visão um pouco diferente. Né? O que é interessante é que na Bíblia, no Antigo Testamento, né, o Deus lá, o Yahvé, o Senhor, ele tinha uma visão, ele tinha uma situação de sempre proteger o povo hebreu. Né? Lá no Êxodo, depois da fuga do Egito, quando o povo hebreu foge do Egito, Deus vai na frente, fica presente na frente como uma coluna de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando eles estão encurralados no Mar Vermelho, essa coluna de fogo vai para trás deles, né, impedindo o exército egípcio de passar, até eles terminarem de atravessar o Mar Vermelho. Né? Então, assim, o Deus ali guiava e protegia o tempo todo. E é esse Deus que a gente tem que entender que existe. Deus guia e protege o tempo todo. Mas o que é interessante é que lá no Êxodo, né, quando o povo de Israel foge do Egito, e aí eles já estão do outro lado, eles começam a reclamar de comida, porque eles eram escravos dos egípcios, mas eles comiam, eles tinham uma fartura de comida. Né? Eles reclamavam, mas quando foi para o deserto não tinha nada. E aí, mesmo Deus protegendo eles, não deixando eles serem massacrados pelos egípcios e fugindo da situação de escravidão, de não precisar mais trabalhar, né, trabalho forçado e tal, e castigos físicos, o pessoal murmurava. É essa expressão que eles usam. O povo começa a murmurar. Eu fico imaginando, né? Esse Moisés aí tira a gente de lá e não dá comida, não dá água. A gente comia cordeiro, a gente comia não sei o quê, né? Ficava reclamando. Aí Deus dá, isso lá no Êxodo, capítulo 16, dá água, né? Não tinha água, estava insalubra, aí fala para Moisés jogar o cajado, o Arão, né? Jogar o cajado, a água fica doce. Aí desce maná dos céus, que é como se fosse um pão, e aí Deus ainda fala assim, olha, é para pegar só o que vai comer. Se sobrar, não adianta. Não adianta guardar para o dia seguinte. Aí o pessoal guardava para o dia seguinte e apodrecia, dava mosca, não sei o quê. E codorna. Então, Deus estava dando água, carboidrato e proteína. Né? E o povo continuava reclamando. Né? E o povo que queria voltar para a situação anterior, que era, né, eles estavam, a conclusão que a gente chega, que eles estavam acostumados com a dor. É igual esse cara aqui, ó, né, faquir sentado na mesa de prego, aí o outro vira para ele assim, ó, você precisa sair dessa tua zona de conforto, porque a zona de conforto dele está numa mesa de prego. Né? Ele está sendo espetado ali, mas tá bom.
tá bem, estou bem aqui, eu tô com a falsa sensação de que está tudo bem, né? O que é zona de conforto? São comportamentos e pensamentos que não provocam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Então, às vezes, a gente está numa situação muito ruim, a gente vê isso. Tem situações de violência, violência familiar, e, ou situação em que a pessoa vive num lugar horroroso e ela não quer sair dali porque ela está acostumada com aquela situação. E aí, se ela continuar naquela situação, ela não vai passar por uma situação nova, né? Ela quer, ela quer que está na zona de conforto, ela quer que apenas as coisas fiquem do jeito que está, que apenas tragam resultados satisfatórios. Não gosta de problema. Quem gosta de problema? Não vem me trazer problema, né? Hoje, por acaso, foi até engraçado, porque a minha empresa lá, a gente fez uma venda. E aí tinha aqui uns caminhões para pegar uma venda de uma tenda que a gente não quer mais, eu vendi a tenda. Estava armazenada lá no lugar. Aí eu fiz tudo por telefone. E os caras iam lá hoje pegar com a carreta para pegar o material. E aí eu nervoso, passei o dia inteiro nervoso, rezando para não receber um telefonema. Porque se tivesse um problema, talvez eu tivesse que descer lá no Rio para resolver o problema. Né? Então, porque eu estou na zona de conforto, eu estou bem aqui de longe, não queria pegar o carro e ir no Rio para resolver um problema. Então, assim, porque é confortável ficar aqui. O telefone tocar era problema. E o telefone tocou, graças a Deus, não era para dizer que era problema. Tá tudo resolvido, deu tudo certo, oh, que bom. Né? Porque a gente, às vezes, né, você já viu aquela história do sapo? Se você pegar uma vasilha d'água, né, de água fria e botar um sapinho lá dentro, ele vai ficar feliz da vida, né? Uma pererequinha, fica feliz da vida. Aí você bota a água a panela no fogo, aí tá gostoso, tá ficando quentinho, e bababá, vai melhorando, daí daqui a pouco a água começa a ferver, o sapo morre queimado. Mas, se você pegar a vasilha de água fervendo já e jogar um sapo dentro, ele vai pular, né? O que acontece conosco? A gente, às vezes, está na situação da vida em que a gente está lá na água gostosinha e a panela está esquentando. O fogo está pegando. E a situação não vai ficando ruim, a gente não resolve. Eu tenho um exemplo, ainda bem que esse vídeo não vai para o YouTube, que a minha esposa ela está com dores no pescoço, dor no cotovelo, dor no joelho. Há meses. E ela não marca médico. E só está piorando. Só está piorando. Eu falei com ela, tu tem que ir no médico, senão daqui a pouco eu vou ter que te levar toda enfaixada. Porque ela está cozinhando ali, ó. Está cozinhando, não, eu vou dando jeito. Aí ela bota um remedinho aqui, toma um comprimido ali e vai andando. É isso que acontece com a gente. A gente vai se acostumando com a situação ruim e não vai. Até que vai chegar uma hora que ela não vai conseguir mexer o braço, por exemplo, vai ter que ir. Que é a hora do sapo pular da água. Então, Deus, né, muitas vezes, deixa eu falar uma coisa assim. Essa zona de conforto, aí o que acontece? A gente fica nessa situação e a água está pegando fogo, a gente começa a reclamar. Né? Essa falsa sensação de segurança, não, está tudo bem, eu estou conseguindo controlar aqui, e aí a gente começa a reclamar. Reclamar. A gente é um chato. Reclama de tudo. A gente reclama do político, a gente reclama da rua, a gente reclama do vizinho, a gente reclama do barulho, a gente reclama do silêncio, a gente reclama do passarinho que canta alto, a gente reclama do cachorro que está latindo, do cachorro que está doente, a gente reclama de tudo, a gente começa a reclamar do carro que não chega, do carro que está velho, do ônibus que está atrasado, a gente começa a reclamar de tudo, da falta de dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, problema de família, não sei o que, você começa a reclamar. A gente vai reclamando, vai reclamando, vai reclamando, e a gente não se mexe. Né? Então,
Isso aí é o cenário em que a gente se encontra, eu me coloco dentro disso aí 100%, tá? Porque a gente, eu não gosto de ter problema. Mas daí, né, aquela pergunta do início, sofrer é bom? Né? Porque Jesus fala, bem-aventurados os aflitos são os que sofrem. Né? Sofrer é bom? Lá no Egito, lá, o povo hebreu era escravo, estava numa aflição. Então, eles queriam sair daquilo. Né? Ficaram 400 anos, o povo ali, 400 anos sofrendo a escravidão. E foram para o deserto, que queriam sair do sofrimento, se mexeram. Quando chegaram lá, no deserto, continuaram reclamando da nova condição. Né? E aí, o que aconteceu? Eles precisaram passar 40 anos no deserto, isso está escrito lá no Deuteronômio. Ficaram 400 anos no deserto para poder fazer com que aquela geração antiga, que estava acostumada com aquela situação antiga da zona de conforto, desencarnasse para que os novos chegassem na nova condição, né, para poder apreciar a terra prometida. E é engraçado que Moisés não entra. Moisés chega lá, ele chega na beiradinha, na hora de atravessar o Rio Jordão, Deus leva ele em cima do monte. Está vendo lá que é a terra prometida, mas tu não vai, não. Porque Moisés também se rebelou contra uma ordem divina. E todo mundo que se rebela contra uma ordem divina, uma lei divina, não consegue chegar na terra prometida. Então, é o que acontece com a gente. Né? O que Jesus fala? Bem-aventurados os aflitos. Porque todo mundo... Isso é uma má notícia que eu não queria dar essa má notícia para vocês, mas eu preciso dar essa má notícia. Essa má notícia, ela está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18. Né? Lacordaire fala assim, né? Todo mundo que está na Terra sofre. Não tem jeito. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. A gente já estudou o que é reino de Deus, né? É íntimo. Né? Você se livrar da matéria, né? Se livrar intimamente da matéria para você poder evoluir e passar de nível, de ordem, né? Na escala espírita, por exemplo. E aí ele fala assim, poucos sofrem bem. Né? Aí a gente começa a pensar, né? Por que a gente sofre? O que é sofrer bem? Porque eu não gosto de sofrer. Uma outra coisa interessante, dando exemplos da nossa vida, eu conheci há muitos anos atrás, a mãe de um amigo meu da faculdade, eu falei com ela que eu era espírita, ela falou assim, não gosto de espiritismo não. Por quê? Meu pai era espírita e ele sofreu muito, que ele tinha uma doença, não lembro qual é, alguma coisa, e ele falava assim, não, sofrer é bom porque eu estou me livrando de problema. E ela ficava com raiva porque o pai dela falava que sofrer é bom. E ela via o pai sofrendo e ela sofria também, porque quem quer ver o outro sofrendo? Né? A gente, quando tem alguém que a gente gosta e você vê aquela pessoa em dor, você sofre junto, você não quer que aquela pessoa tenha dor, não quer que aquela pessoa sofra. Sofrer não é bom. Sofrer não é bom. Mas, como a gente está no mundo de provas e expiações, a gente vai ter hora que nós vamos estar passando por prova ou ter hora que vamos estar passando por expiação. O que é expiação? É um sofrimento que a gente tem para a gente resolver alguma coisa. Né? Então, todo mundo sofre. Agora, por que a gente sofre? Por que a gente tem essas aflições? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo fala das causas atuais. Né? Lá no capítulo 5, né, na causas atuais, está no item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec, os espíritos vão enumerando um monte de coisa. E ele fala assim,
quantas vezes, né, a gente pensa assim, a gente se conversa conosco mesmo. Se eu não tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante situação. Aí, né, isso a gente, obviamente, a gente pensa, né? O Kardec, os espíritos aqui, na verdade, quem é o texto é de Kardec mesmo. Ele fala assim: quantas pessoas, uniões infelizes, né? Antigamente tinha casamento por conveniência. Quantas doenças por causa de abusos, abuso de alimentação, abuso, por exemplo, do fumo, né? Quantos pais são infelizes porque os filhos não transviaram? Então ele começa a falar das coisas que a gente deixa de fazer. Se a gente não tivesse feito errado, não teria sofrido a consequência. Eu achei uma página do Emmanuel, que está no livro. Deixa eu ver. Tá no, que eu tenho essa coletânea aqui, né? Eu sempre pego essa coletânea. E aí, nessa coletânea, ele tem esse texto aqui, que está no livro Religião dos Espíritos. E aí eu trouxe um pedacinho para vocês. Botei aqui. Ele fala assim: a aflição do egoísmo se chama egolatria. Quer dizer, a pessoa que é egoísta, ela tem uma adoração por ela mesma. E aí, como ela não consegue, imagina, eu quero tudo para mim, mas eu não consigo tudo o que eu quero, eu sofro. Né? É um sofrimento. A aflição do vício é a delinquência. A pessoa, isso é Emmanuel escrevendo, as palavras dele. A pessoa que é viciada em uma droga ilícita, por exemplo, ou até em álcool, né, que não é uma droga ilícita, né, você vira um delinquente. Né? O viciado em drogas, né, em cocaína, em, sei lá, crack, não sei o quê, né, hoje em dia a gente costuma falar o cracudo, não sei o quê, o que está roubando portão das casas no Rio de Janeiro para vender, para comprar. O quê? A aflição do vício é delinquência. A aflição da agressividade é a cólera. A pessoa que é agressiva, se ela ficar colérica, né? Aí a gente faz besteira. Dá um chilique e faz besteira. A aflição do crime é o remorso. Toda a pessoa comete um crime, na teoria, tem o remorso. A aflição do fanatismo é a intolerância. E quando a gente vira muito fanático por alguma coisa, a gente fica intolerante. Só o Flamengo serve, só o Botafogo serve, só o Vasco serve, só o Fluminense serve, só o Palmeiras, só o Corinthians, né? E a gente se torna intolerante. Só a minha religião presta. Os outros não prestam, é tudo porcaria. Isso é fanatismo. E a gente se torna intolerante. A aflição da fuga se torna covardia. Não, eu não quero enfrentar esse problema. Vou deixar para a próxima encarnação. Inveja. Né? A pessoa que é invejosa, ela tende. É igual aquela história, né, do lobo lá que queria pegar as uvas, né? Pula, 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 não consegue falar, também estavam verdes. Né? É o despeito. A aflição da indisciplina é a desordem. Quando a gente é indisciplinado, as coisas viram uma bagunça e tu não acha nada. Né? Você não consegue fazer nada na tua vida, porque tu deixa a tua vida virar uma bagunça. Né? Você não cuida da saúde, você não cuida das suas coisas, fica sujo. Né? A aflição da brutalidade é a violência. Por quê? Se a gente tiver um mundo de brutos, vamos ter um mundo violento. Que é o que a gente tem hoje. Né? O que a gente está vivendo hoje no mundo? Né? A ideia né, que a brutalidade vai resolver as coisas. A preguiça, né, é rebeldear, não quero fazer isso não. Eu fico lembrando da minha mãe mandando eu fazer as coisas quando eu era criança. Ainda bem que minha mãe não está aqui. Vai fazer isso, meu filho? Não, tem que arrumar no teu quarto. Não, porque é preguiça. Preguiça traz a rebeldia, né? A aflição da vaidade.
chama-se loucura, porque a gente fica tão... eu fico pensando naquelas pessoas que fazem plásticas, né? Porque eu estou ficando velho. Aí tem que levantar o olho, tem que esticar aqui, fazer não sei o quê. Aí você olha o rosto da pessoa, a pessoa não é mais aquela. É outra pessoa. Não é nem ela nova, nem ela velha. É outra pessoa, outra identidade. Isso é um tipo de loucura. Indiferença. A aflição da diferença é o desânimo. Se eu ficar indiferente a tudo, olhar para as coisas, não me comover com nada, né, você... tá tudo bom, tá ruim, não, tá, tanto faz, né? Desânimo. A inutilidade, a aflição da inutilidade, chama-se queixa, né? Começa a reclamação, né? O ciúme é o desespero. A pessoa que é ciumenta demais fica desesperada. Puxa, tentei falar com o meu marido, com a minha esposa, ela não respondeu o telefone, né? O telefone dela está no mudo, por que ela não quer falar comigo? O que ela está fazendo? Aí você começa a ficar desesperado. É o ciúme. A aflição da impaciência é a intemperança. A pessoa que é impaciente, não espera nada, eu quero tudo para agora, dá briga. Eu quero agora. Eu chego lá no... Imagina, estou com fome. Aí chego lá no restaurante, tem aquela fila enorme lá, porque estou na hora do almoço, na hora de pico. Mas eu estou com fome. E aí eu fico ali. Nossa, essa pessoa não sai não sai sei lá, da salada. Né? Aí a gente quer que saia. Aí a gente vai, corta a fila, passa na frente os olhos. Que isso? Os outros olham para a gente com raiva. Por quê? É impaciência. Né? A gente que fura a fila, né, não consegue ficar no caminho, atrás dos outros, esperar a sua vez. Então, isso tudo é a impaciência. E a aflição da injustiça é a crueldade. Porque, às vezes, a gente vê uma coisa injusta e, para a gente corrigir, a gente passa da justiça e se torna cruel. Não considera os atenuantes, não considera as situações. E aí a gente olha aquela coisa que é injusta, aquilo que nos ofende, e a gente vai e quer bater, quer brigar, quer mandar fazer, tem que prender pro resto da vida, tem que mandar matar, bandido bom, bandido morto. Isso é uma aflição da injustiça. Bom, e tem as causas anteriores. E quais são as causas anteriores? Né? Porque todo efeito tem uma causa. Isso está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Todo efeito tem uma causa. Coisas que a gente fez em outras vidas que a gente não se lembra, às vezes aparecem na vida atual para a gente resolver. Então, o Haroldo Dutra também, eu gosto muito de ouvir ele, né? Ele dá uns exemplos muito legais. Ele falando assim, como é que resolve um assassinato, né? Porque você imagina, a pessoa numa vida foi lá, me matou. Aí eu vou para o plano espiritual com raiva dele, né? Com raiva. Aí eu fico obsediando ele, não sei o que, o cara reencarna, eu vou lá, quero brigar com ele. Aí na próxima encarnação eu me lembro disso de alguma maneira, eu vou lá, mato ele. Aí vai, né? E aí depois na outra ele me mata. Vira um círculo vicioso. Como é que resolve isso? Só resolve com amor. Uma das maneiras de fazer isso é vir na família. Então o inimigo do passado vem como filho, ou filha, ou mãe, ou pai, ou irmão. Irmão às vezes não dá certo porque meu irmão briga, né? Mas pai, filho, mãe, filho, ou filha, né? É mais difícil. Então é a maneira que as leis divinas têm para reconciliar os inimigos do passado. E aí a gente, com amor, resolve isso. E a verdade máxima é essa. Tudo é resolvido com amor. Todas essas coisas, todas as nossas dívidas do passado, nós vamos pagá-las com desconto. E com bastante
muitas prestações com amor. O problema é que a gente, às vezes, acha que o que a gente está pagando não devia, acha que não merece, né? Que não devia estar pagando. Poxa, o que eu fiz para merecer isso? Né? O pessoal brinca, taquei pedra na cruz. Não sei se você está com pedra na cruz, mas alguma coisa a gente aprontou, né? Para estar passando pelas nossas dificuldades na nossa vida. Então, a gente precisa, né, começar, como diz o Lacordaire aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aprender a sofrer com resignação, sofrer bem. Não é gostar de sofrer, é fazer tudo para que aquele sofrimento passe. Então, se eu tenho uma doença, é uma doença difícil, vamos correr atrás, vamos no médico, vamos no tratamento. Eu mesmo, né, passei agora por uma cirurgiazinha leve, mas a cirurgia não é bom. Né? Vai para o hospital, aí toma anestesia, o médico corta ali, ó, cortou minha barriga, tirou lá a hérnia, costurou, fiquei um tempão sem dirigir, andando com a minha esposa dirigindo pela cidade, né? E ela tendo que fazer sacrifício, porque numa rotina dela diferente da minha, e não sei o quê. Não é um sofrimento, mas a gente é passageiro para você passar bem depois, né? Se a gente opera coração, opera, sei lá, o estômago, ou outras coisas, tira a pedra da vesícula, pedra do rim, a medicina faz isso. Você passa por um sofrimento maior, passageiro, mas depois resolve. Então, isso que é sofrer bem, a gente entender que aquele sofrimento vai passar. E nós, né, na casa espírita, a gente estava até conversando no início sobre isso, né, nós recebemos na casa espírita muitas pessoas que estão precisando de acolhimento. As pessoas vão na casa espírita e precisam de acolhimento. Não só aqueles que chegam pela primeira vez, às vezes o próprio trabalhador. Né? A Cláudia já me ouviu, a Raquel já me ouviu falar muito sobre isso. Né? Muitas vezes acontecia no passado, graças a Deus não está acontecendo mais. As pessoas do nosso centro iam em outra casa para receber um tratamento, um acolhimento, porque não tinham o mesmo acolhimento no Allan Kardec. Porque não se sentiam confortáveis. Então, a gente está trabalhando para acolher todo mundo. E todas as casas têm que fazer isso. Né? A casa espírita, né, ela precisa, né, dar apoio espiritual para as pessoas. Né? O que é apoio espiritual? Apoio espiritual é a recepção, é a palestra, é o passe, é o atendimento fraterno, é a reunião mediúnica, quando a pessoa coloca o nome lá de uma vibração, é a reunião de radiação. Né? Então, assim, tudo isso é o apoio espiritual que a casa espírita dá. Mas o principal é o aconchego. Né? É o aconchego ali da pessoa que está chegando. Fala, Raquel. Você falou agora, né, de buscar em outra casa. Eu lembro que eu ia muito no Oswaldo Cruz, levava amigos e íamos sempre. Aí uma vez o Luiz Guilherme fazendo uma palestra lá no Oswaldo Cruz, quando eu acabei o tratamento, ele falou: porque, gente, nós temos que buscar aconchego, nós temos que buscar tratamento na nossa casa, porque são lá que estão os nossos mentores. Nunca mais eu fui. Eu falei, serviu para mim, nunca mais. E realmente, a gente tem que ver isso. O Arthur, né, tem TDAH, e eu fiquei com muito medo de dar medicação. Ele, muito, muito, muito medo. Aí procurei o doutor Humberto, conversei, o Mauro, e depois falei, agora eu precisava de uma orientação espiritual, vou pedir. Aí eu falei, vou pedir aonde? Na minha casa espírita, onde o Arthur foi criado, e realmente a gente tem que perder esse costume, né, de buscar longe se a gente tem o aconchego da casa. Porque às vezes, né, Raquel, às vezes a pessoa tem que se sentir acolhida e tem que sentir que ela tem uma abertura para fazer isso. Então, as casas espíritas, eu acho que estão se modernizando, eu acho que isso está mudando, sabe? Porque no fim de semana nós tivemos a reunião do Terceiro Seu. E foi muito interessante a fala de algumas pessoas lá, no sentido do acolhimento. A gente precisa acolher, né? Porque existe já essa ideia, essa concepção no movimento espírita
de que a casa espírita precisa receber as pessoas e dar esse apoio espiritual e dar uma orientação também. Quando a pessoa pedir uma orientação no sentido de assim, olha, essa situação que você está, você talvez precise procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, não sei. Ou você precisa, às vezes, a pessoa em situação de vulnerabilidade, né? Você precisa procurar o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? E a gente facilita isso, né? Até as pessoas que têm necessidade de ajuda material, né? Vamos ajudar. A própria casa tem o seu trabalho de assistência social, né? Em que a gente doa, a gente monta cestas de alimentos com o material que é doado, os alimentos que são doados pela comunidade, né? As pessoas doam, a gente junta aquilo e depois redistribui para as pessoas né, para as famílias que vão lá, que procuram a nossa casa por uma ajuda, procuram a casa por uma ajuda material. A gente faz essa ajuda durante um certo tempo. As gestantes que recebem lá os seus enxovais. Então, assim, a casa espírita ela está se mobilizando, né, para acolher a comunidade em volta e para dar esse apoio espiritual, apoio emocional na medida do possível e dar orientação, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está mostrando que a gente está apoiando aqueles aflitos, aqueles que sofrem. Porque Jesus, quando falou bem-aventurados aflitos, ele não quis dizer assim que você tem que sofrer e que se dane. Né? Ele não falou isso, bem-aventurados aflitos que sofrem sozinhos, e vocês vão ter que sofrer e pronto, passar por isso. Não. Está subentendido ali que o sofrimento é inerente da fase do ser humano, né, do mundo de provas e expiações, mas a gente não precisa deixar a pessoa sofrer. É nossa tarefa ajudar aquela pessoa a sair daquela situação de sofrimento, sair da aflição. E isso vale para qualquer situação, né? Qualquer situação da nossa vida. Então, o que a casa espírita tem que fazer? Qual é a conclusão dessa história toda? Né? A casa espírita ela tem esse papel, né, de transmitir para o sofredor, para os seus familiares, para a pessoa que está sofrendo e para a sua família, um conforto, orientação espiritual, né? Trazer, para mostrar para aquela pessoa que ela pode se abrir dentro da casa espírita. E óbvio que a gente não vai tentar resolver o problema dela de 100%, que nós não somos assim, né? Mas a gente pode ajudar a levar um caminho, dar um apoio, ser uma muleta até para poder ajudar a pessoa a sair daquela situação, né? Porque os nossos sofrimentos, a gente pode ter escolhido eles, às vezes nós escolhemos uma reencarnação difícil, ou às vezes até a gente pode até ser imposto. A gente não sabe, algumas pessoas têm um sofrimento imposto, porque, né, não conseguiu superar seus problemas sozinhos. Mas nós não vamos. Quem somos nós para chegar assim? Fulano está passando por isso porque no passado ela aprontou. Gente, isso é totalmente insensível. Ninguém pode pensar isso, né? A pessoa está passando por isso, ela aprontou alguma coisa, e eu não sei o que eu aprontei, mas eu vou tentar ajudar ela, porque quem sabe eu consigo descontar alguma coisa, porque na hora que eu for ter que pagar do mesmo jeito que aquele que está sofrendo ali está pagando hoje, quem sabe eu posso ter atenuado ali meu sofrimento. Então, o nosso trabalho é sempre caridade, 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 caridade no sentido de ajuda mesmo, né? Ajuda espiritual, orientação, caridade material e tal. Por isso que Kardec falava, né? Fora da caridade não há salvação. Então é isso, gente. Para a semana que vem, a gente vai continuar as bem-aventuranças lá de Mateus, capítulo 5. Vamos falar felizes, bem-aventurados os misericordiosos. Vamos aí para frente aí. Tá bom?